está abrindo nossa Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículos de número 33 ao 39, o texto da nossa meditação nesta manhã. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Peço ao nosso irmão do terceiro ano, o Emerson, que faça uma oração de iluminação. Querido Deus, neste momento nós clamamos ao Senhor, pois a Tua palavra foi lida e sabemos que a Tua palavra ela é útil para nos ensinar, para nos edificar e também para nos confrontar, ó Deus, a mudança de vida. Teu povo aqui reunido, ó Deus, padece, ó Deus, de Ti. Nós carecemos do Senhor. Teu povo deseja ser alimentado, ó Pai, pelo pão da vida, deseja ser saciado pela água da vida. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã, para que, ouvindo a Tua voz, possamos colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, de tal forma que vivamos mais de acordo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O homem, criado à imagem de Deus e para a glória dele, falhou em sua missão e o pecado adentrou o mundo. Houve a separação entre Deus e o homem. E foi necessário sacrifícios de animais para perdão de pecado. Deus já não se agradava de sacrifícios e de holocausto, mas que se obedecessem à sua palavra. Ano após ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos e oferecia sacrifício pelo povo. Se Deus aceitasse o sacrifício, o povo sairia feliz para sua casa, o sacerdote continuava com seu ofício e tudo estava tudo bem. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, o povo ia triste para casa e o sacerdote pagava com a vida. Levantava-se outro sacerdote. João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele vendo Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, de uma vez por todas, como nosso representante, adentrou o Santo dos Santos. E ali ele se ofereceu como sacrifício vivo em nosso lugar. Estamos diante do Evangelho segundo Marcos. Muitos estudiosos dizem que pode ser o João Marcos quem o escreveu. O seu propósito é apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo alguns estudiosos, esse evangelho foi escrito depois do ano 70 depois de Cristo. Mediante estas informações, meditaremos no seguinte tema: a maior prova de amor. A maior prova de amor. Você já deve ter visto em revistas, em gibis, você já deve ter visto em filmes, em séries, em aplicativos nas redes sociais, juras de amor. Pessoas dizendo que amam umas às outras. Mas eu convido você nesta manhã a meditar naquela que resultou na maior prova de amor. Jesus provou que nos ama em primeiro lugar, satisfazendo a vontade do Pai. Deus havia estabelecido o estatuto, o juízo e a sua lei.
e o homem falhou. O pecado entrou no mundo. Mas Jesus, reconciliando consigo mesmo, Deus reconciliando consigo mesmo, Ele envia Jesus ao mundo na plenitude do tempo, para que Jesus cumprisse a sua vontade. É aí que Jesus ele satisfaz a vontade do Pai. E o texto, essa perícope, nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus já está pregado numa cruz. E o texto nos mostra, no versículo 33, a hora sexta, correspondente ao meio-dia, houve trevas na terra. Isso nos leva também ao Egito, quando por 3 dias houve trevas lá no Egito, e resultou na morte dos primogênitos, e o povo foi liberto da escravidão egípcia. Aqui, da hora sexta, ao meio-dia, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, houve trevas, e resultará na libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. Amós capítulo 8, versículo 9 e 10. O Senhor prometeu: farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Essa ocorrência é descrita pelo profeta como luto por um filho único. Jesus provou que nos ama, em segundo lugar, fazendo com que o Pai lhe virasse as costas. Jesus, por amor a nós, estava cumprindo o plano da redenção. É aí que no versículo de número 34 ele diz: Eloi, Eloi. Até mesmo na hora da morte, do sofrimento, e por amor às Escrituras, Jesus ele cita o Salmo 22, versículo 1, o qual nós lemos na liturgia. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É neste momento que Deus vira as costas para o seu filho. Como? Abacuque capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus é puro, Deus é santo, Deus não aceita o pecado, Ele irá punir o pecado, Ele não inocenta o culpado, Ele, mesmo que seja o seu único filho, Ele irá punir. Por isso, a descrição, Ele vira as costas. Aprove a Deus moer o seu próprio filho, por amor a nós. Jesus está demonstrando que nos ama, está numa cruz. E agora vem o versículo 35, algumas pessoas na multidão entenderam que ele não estava chamando por Eloi, Eloi, mas sim Elias. Havia a promessa de Elias vir. E o que eles fizeram? Pegaram a folha, colocaram vinagre. Esse vinagre é descrito como um vinho barato, que quase virou vinagre. Esse vinho não tinha a mesma intenção do versículo de número 23. O vinho do versículo 23 servia como analgésico, para aliviar as dores. Esse vinho aqui, que quase se tornou vinagre, e tinha a intenção de causar mais dor ainda em Jesus. E qual a intenção daquelas pessoas? Ver se verdadeiramente Elias viria salvar Jesus. Jesus provou que nos ama, em terceiro lugar, morrendo em nosso lugar. Versículo 37 nos mostra que ele dá um grande brado. Jesus já estava há 6 horas pendurado na cruz, suportando agonia física e mental. Desde a hora terceira, que é às 9 horas da manhã, ele tinha sido crucificado, e só às 3 horas da tarde expirou, que é a hora nona. A crucificação poderia durar por até 2 ou 3 dias, quando havia um assento ou suporte para pôr os pés, o que facilitava a circulação do sangue. Qualquer que seja a duração, a vítima, antes de morrer, perdia vagarosamente a consciência por causa da perda de sangue. Isso não aconteceu com Jesus, indicando que não foi uma morte comum. Mas como foi essa morte? Primeiramente, o nosso Senhor Jesus, ele é vendido por 30 moedas. Por um dos seus discípulos, um que anda ao lado dele.
ele foi levado ao tribunal dos homens. E no tribunal dos homens colocaram um malfeitor ao seu lado e perguntaram à multidão: vocês querem que eu solte a Jesus ou Barrabás? E a multidão alvoroçada grita: soltem Barrabás. E o que eu devo fazer com esse Jesus? Crucifica-o. Nosso Senhor Jesus, ele é levado pelos soldados para ser açoitado. Nos chicotes dos soldados, chicotes de couro, tinha bolinhas de metais e lascas de ossos. E quando eles acertavam o corpo de Jesus, adentrava o corpo de Jesus, aquelas peças, e não saía, grudava. Então eles puxavam e rasgavam o corpo de Jesus. Por várias vezes fizeram isso com o nosso Senhor. Sangue foi jorrado naquele momento. O texto nos mostra que também vestiram Jesus com a veste. E a intenção dele não é: coitadinho de Jesus, está com frio, está tremendo. Não. Aquele sangue com certeza iria secar e iria grudar na veste com o corpo de Jesus. Jesus seria pregado, despido. Então, quando fosse tirar as vestes, novamente aquelas dores reativariam. Jesus sentiria novamente as dores dos açoites. Não obstante, meus irmãos, fizeram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça e sangue jorrou pelo seu rosto. O nosso Senhor Jesus, demonstrando que nos ama, ele suporta as nossas dores. Ele sente o peso das mãos humanas e principalmente a ira do nosso Deus. E quando ele está com a coroa de espinhos em sua cabeça, aqueles homens começaram a adorar, escarneceram do nosso Senhor Jesus. Vocês sabem o que é isso? É só olhar em sua volta, na nossa sociedade, nas redes sociais, na televisão. A todo momento isso acontece. Escarnecem do nosso Senhor. Mas os olhos dele não estão voltados para isso. Os olhos dele estão voltados para onde? A vontade do Pai. Aprove ao Pai moê-lo. Colocaram uma cruz, um madeiro pesado em suas costas e os fizeram sair pela cidade. Ele não iria ser crucificado ali em Jerusalém, mas fora de Jerusalém. Ele foi rumo ao Gólgota, lugar de caveira. E houve um momento em que Cristo ele sentiu fraqueza e ele cai. Então pegaram o certo Simão Cireneu e o fizeram ajudar a cruz. Quando Jesus chega no local, pregos repartidos de um lado e do outro, nos pés, ergueram a cruz do nosso Senhor. E com ele havia dois malfeitores, mesmo com sofrimento, mesmo com a dor, e o povo gritando, e o povo achando tudo aquilo muito bom. Os seus discípulos têm abandonado. Ele olha para um daqueles malfeitores e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que aquele homem fez? Não sabemos. O que você faz? Não sei. Quando ele quer derramar graça, ele prova que te ama. Independente do que você faça ou deixe de fazer. Ele está demonstrando a maior prova de amor. E é aí que ele dá aquele grito: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, meus irmãos, você ouvir um alerta nacional, internacional, mundial, e nesse alerta alguém diz: está vindo um meteoro 10 vezes maior do que a Terra para colidir com a Terra, e ninguém vai escapar, estamos todos perdidos, não há o que fazer, não há recurso. De repente a Terra vira um caos. Alguém tenta ligar para filho, para pai, para mãe e não consegue, caiu tudo. As pessoas correm de um lado para o outro desesperados, procurando fazer alguma coisa, não há mais o que fazer. Muitos procuram a igreja, procuram o pastor e não encontram.
E já aquele meteoro 10 vezes maior que a Terra é visto pelos olhos humanos. E o desespero se torna maior ainda, porque não há o que fazer. E quando aquele meteoro vai tocar com a Terra, nós acordamos. Ufa! Era só um sonho. Eu quero dizer para você que há 2000 anos atrás não foi um sonho. E que não era um meteoro 10 vezes maior que a Terra. Era um poderio tamanho que viria sobre nós. Era o cálice da ira de Deus. Pai, você lembra dessa frase? Tu queres? Faça de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua que me enviou. Ou seja, a ira de Deus está vindo sobre nós. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos somos indesculpáveis diante de Deus. Nós podemos ter uma boa oratória, nós podemos ter um bom conhecimento, sabedoria, nós podemos ter uma prateleira cheia de livros, nós podemos ter recursos, riqueza nessa terra tamanha, nós podemos ter fama, ser reconhecido pelos homens. Não importa, não adianta, não te salva. Estamos condenados. A ira de Deus vem sobre a terra. E vem muito mais potente do que um simples meteoro, pequenininho aos olhos de Deus, 10 vezes maior que a terra. A ira de Deus vem sobre nós. E quando vem para colidir conosco, de repente alguém se porta naquela cruz. E de braços abertos ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É aí quando ele dá um brado: Tetelestai, está consumado. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. A ira de Deus vem sobre ele e mata o nosso Senhor Jesus. Ele suportou aquilo que era para nós. A ira de Deus que vinha sobre nós não suportaríamos. Ele suportou em seu lugar. Ele está provando que te ama. Se alguém nunca diz que te ama, se você não sente o carinho de alguém, eis aí a maior prova de amor por você. E às vezes nós ficamos tristes por coisas fúteis, por situações em que são passageiras, e não damos valor ao que Cristo fez. Meus irmãos, ele foi surrado, humilhado, sangue foi derramado por amor a mim e a você. E o que nós temos feito por ele? Versículo 38 nos diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes. O Antigo Testamento dá lugar à graça. Não há mais necessidade do sacrifício. Não precisa mais um sacerdote ir ali fazer expiação pelos nossos pecados. Ele foi o nosso representante legal, o supremo sumo sacerdote. Ele adentrou o santo dos santos. Ele é o Cordeiro vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que te limpou, que te purificou, que te trouxe a paz. Pelas suas pisaduras foram sarados. Você está sarado nesta manhã mesmo? Que Jesus é esse que você professa, pequeno? Que ano é esse que você tem para falar da palavra de Deus? Para demonstrar um amor por Ele? Por tudo aquilo que Ele fez por você? Ele foi a vítima sacrificial perfeita que nos trouxe a redenção. Versículo de número 39. Um centurião, um oficial romano responsável por 100 homens. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. O povo judeu não quis, até hoje não quer Jesus, algum deles. Mas João Marcos, ao escrever, enviando aos gentios, ele mostra a importância daquele centurião. Se todos estão dizendo que ele não é o Messias, que ele não é o Cristo, aquele centurião, ele diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Não pense que você está sozinho neste mundo. Não pense que se você não estiver na obra, a obra acaba. Pelo contrário. É Ele o dono da obra. É Ele quem controla todas as coisas. É Ele que permite situações que aconteçam nessa terra.
mas Ele deixou para nós a sua verdade, a sua palavra. Então, Jesus demonstrou a maior prova de amor por nós, satisfazendo a vontade do Pai. E mesmo que o Pai lhe virasse as costas, Ele ia até o fim, mostrando o amor verdadeiro por nós, e também morrendo em nosso lugar. Assim Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Meus irmãos, se Jesus estivesse aqui nessa manhã, passeando, em Apocalipse diz que Ele está andando no meio da igreja, e Ele conhece todos na igreja. E se Ele falasse com você nessa manhã: primeiro ano, vocês me amam? Prova. A si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Segundo ano, vocês me amam? Prova. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Terceiro ano, vocês me amam? Prova. Cuide da minha igreja. E todos aqui presentes, professores, alunos, visitantes, vocês me amam? Não negocie a minha fé. E se preciso for, deem a vida por amor ao Evangelho. Não se acovarda. Ideologia está sendo levantada no mundo. Pessoas estão vindo contra a igreja, contra a palavra. O cerco está se fechando e os nossos olhos não têm que estar em coisa. Olhe para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Olhe para o Senhor da sua vida. Olhe para o nosso Jesus. Ele te deu uma missão. E como você vai cumprir essa missão? Se colocando à disposição. Às vezes, irmão, você está sem tempo. Às vezes você está sem força, mas quando você olha para o que Cristo fez, as suas forças são renovadas. A alegria em seu coração. Depois você volta no evangelismo e vê aquelas pessoas com um rostinho tão alegre. E eu falo de adultos, rostinhos. Pessoas que estão presas no pecado e que precisam ouvir do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo e da verdade de Cristo. E Cristo confiou a cada um de nós essa missão. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós venhamos a fazer um bom trabalho. Tenhamos prazer e amor naquilo que Ele colocou em nossos corações para fazer. Feche seus olhos neste momento. Você possa estar meditando na palavra que foi dita. E neste momento vocês vão ouvir um corinho especial. Não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Estava só.